Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, sempre aqui conosco, para bater um papo a respeito das últimas movimentações no cenário econômico aqui no Brasil. Carla, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui, sempre um prazer falar contigo. Bom dia. Bom dia, o prazer é todo meu. Vamos lá. Carla, é o seguinte, a gente viu hoje de manhã o Boletim Focus trazendo as perspectivas do mercado a respeito dos principais indicadores aqui no Brasil e uma elevação na expectativa de inflação. Muito por conta do último IPCA, muito por conta do último reajuste no preço dos combustíveis, o mercado já elevou a projeção de inflação para esse ano de 4,84% para 4,9%, mesmo patamar, coincidentemente, do que a gente tinha um mês atrás. Queria saber suas impressões a respeito dessas revisões, se já era algo esperado, justamente porque havia aquela defasagem no combustível há muito tempo e o mercado já projetava um reajuste no preço dos combustíveis, e se isso acaba afetando de alguma maneira as perspectivas para as próximas reuniões do Banco Central, como que você está avaliando toda essa possibilidade de repente, uma desancoragem das expectativas de inflação, não para esse ano, mas para os próximos anos, como que está todo esse cenário na sua percepção, na sua opinião, Carla? Claro. Bom, começo falando que eu fui surpreendida positivamente. Eu esperava, particularmente, que esse impacto seria muito maior, expresso no relatório Focus. Um dos movimentos que me chamou muito a atenção foi que, além do IPCA, propriamente dito, o relatório Focus traz, nas suas últimas aberturas ali, né, que elas ganham menos destaque, a expectativa sobre os preços administrados. Quando nós falamos de combustíveis, a gente está falando de preços administrados. E esses preços administrados tiveram um reajuste, de acordo com as expectativas de mercado, para o ano calendário de 2023, e a inflação foi reajustada em quase 1 ponto percentual. Então, a gente está falando aqui de um movimento muito expressivo, que reflete algo que já era esperado pelo mercado, não se sabia ao certo qual seria a magnitude desse reajuste, mas o mercado já estava atribuindo uma probabilidade muito elevada a esse reajuste, que efetivamente aconteceu por parte da Petrobras. Dito isso, esse reajuste de 1 ponto percentual sobre as expectativas dos preços administrados não surtiu um efeito na mesma magnitude sobre as expectativas de IPCA. O que isso significa? Significa que, mesmo com todo esse reajuste, o mercado continua entendendo que para 2023, ano calendário que nós estamos nesse momento, o núcleo da inflação e também os preços livres, que são aqueles preços caros e sofrem os impactos da política monetária, continuam cedendo. Então, o movimento é no sentido oposto do que inicialmente essa magnitude do IPCA sugere. Tá? Por quê? Primeiro ponto, os preços administrados, eles não são afetados pela política monetária, especialmente o preço da gasolina, e se nós tivéssemos um impacto correto, um impacto expressivo e integralmente repassado desse reajuste da gasolina, nós veríamos um reajuste do IPCA como um todo muito maior do que nós vimos nesse momento. Então, isso significa, mais uma vez, que o mercado tem reajustado para baixo as suas expectativas sobre 2023. Para 2024, para 2025, que é o horizonte relevante da política monetária, e, portanto, é o que de fato importa para a condução dos juros por parte do nosso Banco Central, essa situação ela continua praticamente estável. Nós não tivemos movimentos muito expressivos, nós tivemos uma certa estabilidade, na verdade nós tivemos uma estabilidade absoluta. Não foi reajustado nem para cima, nem para baixo, mostrando mais uma vez que esse reajuste por parte da Petrobras deve ser integralmente absorvido pelo ano calendário de 2023, sem efeitos deletérios para a evolução inflacionária, pelo menos na perspectiva de mercado, nesse momento, para os anos subsequentes. Ô Carla, então, diante desse fato, diante dessa leitura, você continua acreditando que o Banco Central deve permanecer nos cortes já sinalizados? Você vê uma porta, de repente, fechada para uma aceleração, como vem falando, inclusive, alguns diretores, como o próprio Roberto Campos Neto falou na semana passada, de olhar para os dados, mas não necessariamente ter uma aceleração no corte. Deve finalizar o ano mesmo nessa perspectiva de 11,75. Essa é a sua projeção também para esse ano?
Acredito que sim. Nós precisamos levar em conta alguns movimentos, né? Quando a gente fala de política monetária do Banco Central, a gente precisa, de certa forma, interpretar e antecipar a cabeça, a decisão dos diretores do Banco Central, e não trazer aqui dados que nós achamos, como mercado financeiro, os corretos em termos de evolução dessa política monetária. Dito isso, me parece que o Banco Central tem feito um trabalho muito claro no sentido de equalizar essas expectativas ao longo do tempo, pelo menos até o final do ano calendário de 2023, e ele tem batido o pé sistematicamente nessas quedas subsequentes de 50 pontos. Esses membros, inclusive, do Banco Central, toda vez que eles vêm a público trazer suas expectativas, eles falam que as surpresas elas precisam ser absurdamente elevadas para que nós tenhamos cortes mais intensos, pelo menos até o final desse ano calendário. Então, isso não deve acontecer. Boa parte desses ajustes de mercado eles já foram feitos ao longo dos últimos meses, antes do início desse ciclo de queda por parte do Banco Central. E hoje nós entendemos que as expectativas do Banco Central e o que está por vir, elas estão muito próximas. Portanto, existe pouco espaço para choques e surpresas no sentido de acentuar, né, esses cortes subsequentes. Então, eu acredito muito no que o Banco Central tem dito, acho que esse vai ser, de fato, a forma, né, essa vai ser a forma como o Banco Central conduzirá essa política monetária até o final desse ano, pelo menos. Em 2024, a história é outra, nós teremos muito mais dados, inclusive internacionais, que são absolutamente importantes, e eu destaco aqui o final dos ciclos de aperto monetário, que acontecem nos Estados Unidos e na zona do euro, que são absolutamente importantes para que o nosso Banco Central consiga, se tudo mais constante permitir, né, se tudo mais permitir, reajustes de baixa nessa taxa de juros mais intensos. Mas até o final do ano de 2023, mantemos a nossa expectativa 11,75, com cortes subsequentes de 50 pontos, da forma como a instituição vem sinalizando. Carla, eu queria pegar o gancho dessa última resposta, né, sobre o fim do ciclo de aperto monetário lá fora. Mesmo o juro não subindo mais, mas no patamar atual que eles estão, acaba prejudicando o Banco Central em ser um pouco mais enfático na queda de juros, até por conta do diferencial aqui e lá. Como que isso acaba impactando na cabeça dos diretores do Banco Central para promover esse ciclo de cortes? E também, obviamente, a gente olhando para o mercado, né, com esse diferencial todo, com essa movimentação de juros mais elevados lá fora, a gente acaba sentindo alguns efeitos por aqui também. Eu queria saber suas impressões. Claro. Olha, esse é um tema absolutamente importante, que não recebe, na minha visão, a devida atenção. Sim, esse diferencial de taxa de juros é absolutamente importante para a condução da política monetária. Eu costumo falar que o Brasil não é uma ilha, né, na esfera produtiva, e é muito menos uma ilha quando se trata de mercado financeiro. Né? O mercado financeiro ele é globalizado, queira o Brasil ou não queira o Brasil. Então, sim, nós sofremos os impactos, e são impactos absolutamente importantes dessa condução de política monetária internacional. Dito isso, existe uma diferença estrutural muito grande nesse fluxo de capitais e, como resposta, como resultado desse fluxo de capitais, nós temos um câmbio mais apreciado ou menos apreciado. Por que eu digo isso? Porque antes da crise de 2008, boa parte dos recursos e boa parte dessa liquidez que os bancos centrais injetavam nas suas economias, tentando atingir um nível de atividade mais elevado, elas ficavam restritas à esfera produtiva. Então, se nós pegarmos os dados do próprio Banco Central e identificarmos o que era fluxo cambial que vinha da esfera produtiva, como resultado da balança comercial, e o que era fluxo cambial que era gerado pelo mercado financeiro, nós tínhamos, por períodos, inclusive, um fluxo com origem no mercado financeiro menor do que na esfera produtiva. Isso se inverteu de uma forma muito brusca com as respostas que os bancos centrais começaram a dar para as economias a partir de 2008. E o volume de recursos e desses fluxos originados a partir do mercado financeiro ficou muito, muito maior do que da esfera produtiva. Então, isso acaba gerando dois fatores adicionais que os bancos centrais têm que levar em consideração na hora de conduzir suas políticas monetárias, que um é o diferencial da taxa de juros e seus impactos de curto prazo. Né? A gente falava sobre o cenário para a inflação, né? E tem toda aquela discussão envolvendo uma tal desancoragem das expectativas muito presente
na comunicação e também nas reuniões do Banco Central. Inflação. E tem também, entrou no radar, e isso tem sido colocado bastante também, sobre a desancoragem das expectativas fiscais. Então, até na última semana, houve pessoas falando que o Campos Neto tinha citado ali uma desancoragem gêmea, né? Muito embora, na última ata e no último comunicado, a questão fiscal acabou ficando um pouquinho mais lateral, né? Sem muita ênfase, como das outras vezes nos últimos comunicados que a gente leu aqui do Banco Central das últimas reuniões. Eu queria saber, né, essa conjuntura de desancoragem fiscal e de desancoragem de inflação pode trazer mais problemas, mais consequências negativas, já que a questão fiscal voltou mais à tona diante de toda a tramitação no Congresso Nacional, ou não tramitação no Congresso Nacional, de muitas pautas importantes e praticamente sendo deixada ali para os últimos minutos para serem resolvidas essas questões. Como que você avalia isso, Carla? Isso está no radar mesmo? Pode ser que haja cada vez mais desancoragem dessas expectativas, uma vez que, inclusive, já muitos economistas têm falado que vai ser muito difícil do governo cumprir com a promessa de zerar o déficit no ano que vem, e isso trazendo, claro, mais cautela aí para o cenário. Como que está a sua percepção sobre esse tema, Carla? Olha, acho que a evolução fiscal, por mais que o governo tenha tentado ancorar essas expectativas e sinalizar que elas cairiam, o mercado financeiro acabou se apegando aos dados reais, e esses dados reais não sugerem esse movimento que o governo tem buscado, né? Então, ou tem tentado, né, alcançar. Então, isso, de fato, é um vetor bastante preocupante. O Banco Central é uma instituição que, inevitavelmente, precisa analisar esses dados para definir a sua condição de política monetária. E vale lembrar aqui que, por vezes, inclusive, o próprio governo tentou minimizar as menções, né, sobre política fiscal em termos de documentos do Banco Central. Isso não é nem um pouco positivo. Mas, sim, isso tem um impacto negativo, né? Eu acho que a gente tem dois movimentos distintos aqui. Houve uma desancoragem muito grande das expectativas inflacionárias no primeiro semestre de 2023. Essa expectativa, ela foi ancorada, agora ela passou por uma reancoragem. Nós vimos uma queda das expectativas inflacionárias muito grande em 2023 e uma queda em menor intensidade para 2024. Para 2025 e 2026, houve, de fato, um reajuste dessas expectativas em 50 pontos. Então, saiu de 3%, que era a expectativa de mercado, ou que era a expectativa de mercado em termos de meta inflacionária estabelecida pelo Banco Central. E hoje essas expectativas estão em 3,5%. Tá? É um reajuste significativo, mas ele não é tão relevante assim em termos de mudança dos juros. Tá? Isso é importante a gente mencionar. Então, feitas essas considerações sobre a inflação, a gente tem uma evolução em termos de variáveis fiscais que é completamente distinta. E isso tem degringolado ao longo do tempo. Esse movimento que aconteceu com a inflação, de aumento das expectativas, subsequente queda e ancoragem num patamar mediano, ela não tem acontecido, a gente não tem visto isso acontecer com as variáveis fiscais. Se nós somarmos essas duas variáveis e identificarmos que o Banco Central precisa tomar decisões com base em ambas, né, esse vetor ele é na margem um pouco mais negativo em termos de preocupação. Porém, em termos de horizonte relevante da política monetária, essas mensagens que têm sido expressas a partir do relatório Focus, elas sugerem uma taxa de juros mais baixa por parte do Banco Central. Por que eu digo isso? Porque, Carla, nossa, você acha que as variáveis fiscais elas não são tão relevantes assim? Não, não é nada disso. O Banco Central, ele tem basicamente duas funções. Entregar a inflação dentro da meta, essa é a primeira função. E a segunda função, que é uma função secundária, diga-se de passagem, é conseguir a busca, né, conseguir o máximo de emprego possível com uma inflação controlada. Né? As variáveis fiscais, elas estão por trás desses movimentos, mas elas não estão expressas nos itens que o Banco Central tem que entregar. Isso não é parte do Banco Central. Então, se embora as variáveis fiscais elas tragam esse vetor de preocupação, em última instância, o que prevalece para a condução dessa política monetária são as variáveis de nível de atividade e as variáveis inflacionárias, especialmente essa última variável. E essa última variável tem evoluído
de acordo com os dados recentes, de uma forma mais benéfica do que maléfica. E, portanto, esse deve ser o modus operandi do Banco Central a partir de agora. Não à toa, o Banco Central deixou, né, em alguma magnitude, de expressar sua preocupação fiscal da forma como vinha expressando, em termos de ata, em termos de comunicado, e passou a se debruçar mais sobre os dados inflacionários. Carla, Paula Moraes, aqui falando contigo, obrigada pela sua presença. Queria entrar ainda um pouco aqui nesse tema, inclusive, né? A gente viu hoje uma notícia que mesmo com esse arcabouço fiscal, o mercado está vendo aí que déficit zero, provavelmente só em 2028, dívida pública crescente. Queria entender, na sua visão, por que as projeções do mercado elas não coincidem com o discurso da área econômica? Claro. Bom, existe um vetor de expectativa muito forte, né, dentro do mercado financeiro. O mercado financeiro, ele cria suas expectativas com base nas informações que ele tem. E as informações que ele tem, em termos de concretização dessa queda benéfica, né, dessas variáveis, especialmente da dívida, elas não sinalizam para essa evolução que o governo tem mostrado. Então, acho que é por aí, essa diferença fundamental. Por mais que exista uma confiança muito grande da equipe econômica desse novo governo, essa confiança ela não se traduz em dados correntes. E o mercado ele ajusta suas expectativas com base nos dados correntes e com base nas suas expectativas, principalmente para a evolução em termos de taxa de juros e em termos de nível de atividade. O nível de atividade, de fato, tem melhorado, mas as sinalizações que nós vemos em termos de gastos públicos, como já foi mencionado aqui, né, elas não são muito positivas. E essas sinalizações acabam por impactar de uma forma muito, muito acentuada as variáveis fiscais. Então, acho que é essa a grande diferença. Embora exista uma vontade muito grande e uma expressão por parte do governo, né, de que, poxa, a gente vai buscar essa meta de um endividamento mais baixo, os dados correntes e as sinalizações em termos, principalmente de corte de gastos, que é muito caro para o mercado financeiro, elas não vêm a contento. E é por isso que a gente vê essa evolução sobre as expectativas, destoando muito das evoluções do governo. Carla, já que você tocou em relação a gastos também, eu estava nesse tema, como eu indiquei agora há pouco, né? A gente tem essa discussão muito forte em relação a cortar gastos ou a eficácia especificamente destes gastos públicos. Tem uma matéria, inclusive, que saiu hoje no Valor, que traz que os dados dos 26 estados brasileiros do Distrito Federal mostram que a receita tributária ela caiu 7,8% nos termos reais contra, né, os mesmos meses lá, os primeiros 6 meses do ano passado. Isso está pressionando a receita corrente, que já recuou 2,3%. A gente está aí, né? São o primeiro semestre desses governadores que foram eleitos na eleição ali do ano passado, primeiro semestre de mandato, queda de receita, alta de despesa e muitas dessas despesas, principalmente ali, gastos com pessoal, que é permanente, né? Um gasto permanente ali. O setor público como um todo, né? Parece que aí essa questão do controle em relação a esses gastos é um problema sistêmico, não só a nível federal, mas quando a gente olha para todos, né, todas as cadeias. Existe, de fato, na sua visão, talvez essa vontade política para diminuir esses gastos em todas as esferas? Reforma tributária, então um pouco na reforma, ela seria efetivamente ali, ela seria efetiva para se resolver isso em relação à arrecadação desses estados? Não, a reforma tributária ela é uma dentre várias reformas e a gente depende do desenho final dessa reforma tributária, inclusive para dizer se esses dados serão positivos ou serão negativos. Apenas quando ela estiver efetivamente e completamente tramitada, né, pelas duas casas legislativas, aí sim a gente vai poder fazer alguma projeção, alguma análise, né, prospectiva sobre os impactos dela em termos de evoluções fiscais. Portanto, nesse momento, isso é basicamente impossível de ser feito. O segundo ponto, em termos de Estado inchado, que é basicamente o que você acabou de falar, né? Mas o mercado utiliza esses termos. Estado é muito inchado, né? O mercado, a academia, enfim, acabam por utilizar esse termo para designar justamente esses gastos absurdamente altos que tem aqui no Brasil em termos de funcionalismo público. Eu gostaria de fazer um alerta em relação a isso, né? Você questiona muito sobre os gastos com o funcionalismo público aqui no Brasil. De fato, eles são muito elevados. Só que isso não concerne única e exclusivamente a uma gestão ou outra gestão. A forma como o nosso Estado foi desenhado e a forma como, principalmente, o Poder Judiciário funciona, ela é uma forma absolutamente onerosa aqui no Brasil. Vou dar um exemplo.
Na última semana, nós tivemos a aprovação de uma lei, né, por parte da Prefeitura de Belo Horizonte, se eu me recordo bem, que menciona que não haverá, né, que não se pode mais usar termos neutros em escolas, etc. Isso aí, obviamente, vai gerar uma demanda em termos judiciais por parte do Estado e, né, a gente vai ter um resultado, vai gerar uma judicialização disso em última instância. Isso significa custo. Isso significa custo. Então, quando você tem uma estrutura que possibilita aberrações como a que a gente está vendo aqui, que é leis sendo criadas que são absolutamente inconstitucionais e que vão depois demandar uma estrutura judicial, uma estrutura jurídica muito grande, você vai ter como contrapartida um custo muito alto para o Estado. Esse tipo de coisa não pode ser resolvido por um governo. Esse tipo de coisa precisa ser reestruturado em termos de como a nossa sociedade foi desenhada, e o buraco disso é muito mais embaixo. Então, dei aqui um exemplo, e a gente pode citar vários exemplos que vão nesse sentido, né? Não adianta você culpar uma estrutura em termos de funcionalismo público, que é muito onerosa, se você não resolve esses outros problemas. Não adianta você simplesmente definir um teto de pagamento para juízes federais, juízes estaduais, etc., quando acontece todas essas outras coisas que provocam uma judicialização muito grande do nosso sistema. Então, mais uma vez, fiz essas aspas aqui para mostrar como isso é problemático e não se resume apenas ao custo do funcionalismo, se resume, abarca muito mais, abarca estruturas legislativas e estruturas que extrapolam esse ambiente legislativo da nossa sociedade, né? E acabam gerando um ônus muito grande para o Estado. Então, dito isso, é necessário, sim, uma reforma administrativa, mas é necessário um cuidado muito maior, principalmente com esses pontos que eu acabei de mencionar, que geram uma judicialização imensa. É necessário que a reforma tributária que está em curso agora consiga efetivamente entregar o que ela se propôs, que é basicamente desonerar os itens que são itens mais básicos e onerar itens que são mais supérfluos, onerar itens que são mais supérfluos e serviços que são mais supérfluos. É necessário que se inverta essa dinâmica, que é a dinâmica tributária atual, que onera as pessoas mais pobres e que desonera as pessoas mais ricas, né? Então, isso precisa ser feito aqui no Brasil. Quando a gente trata desse tema, a gente não pode ficar na superficialidade de gastos elevados do Estado, quando a gente não tem uma conjuntura social, uma conjuntura econômica, uma conjuntura de segurança das liberdades, né, que seja respeitada pelos entes federativos de modo geral, pela nossa sociedade de modo geral, enfim. É um problema que é muito maior do que estritamente o resultado final dos gastos e do custo desse funcionalismo público. Acho que foi uma espécie de desabafo que eu fiz aqui, mas é importante a gente se atentar para esses pontos, para ver efetivamente quais são os movimentos que precisam ser feitos em termos de Estado, né, em termos legislativos, para que a gente consiga reduzir esse ônus do nosso custo público e para que a gente consiga ter uma evolução sustentável do nosso Estado. Isso não acontece nesse momento, né? É preciso muito mais do que uma reforma tributária, é preciso uma reforma muito mais ampla, uma reforma administrativa, uma mudança, né, na forma como as pessoas enxergam e consideram essa busca, né, pela judicialização das coisas, e aí a gente teria, sim, uma evolução melhor em termos de contas públicas e um Estado mais sustentável.